E aí, como que a gente faz para organizar todos esses elementos e fazer a transição, né, de todos os assets para o desenvolvedor? Depois que eu faço isso, eu estou inclusive construindo aqui na minha esquerda aqui, né, eu coloco um board ali, Style Guide. O que é o Style Guide? É onde eu vou começar a detalhar todos esses elementos, né? O Felipe, inclusive, já está nesse projeto, mas ele vai receber também esse Style Guide em um PDF. Eu vou gerar um PDF e compartilhar também com o time que está desenvolvendo, né? Então, aqui eu crio uma arquitetura, criei uma espécie de um breadcrumb ali em cima, né? Deixo mais personalizadinho possível. E aqui eu começo a detalhar a tipografia. E como eu comentei, é um dos elementos, não sou só eu que estou dizendo, tá? Dentro do universo do design e das peças de comunicação em si, a tipografia é um dos elementos mais importantes, né? Depois vem as cores, depois vem as dimensões e assim sucessivamente. Então, eu costumo detalhar ali o mais, sabe, mais preciso possível. Pô, de onde eu tirei essa fonte? Né? Pô, de onde você tem essa fonte Chakra Pet aí, enfim? Ela é uma Google Fonte, né? Eu faço questão de deixar o ícone aqui, tá? Para quem quiser acessar. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada na espécie dela lá dentro do Google Fonts, mas se você clicar aqui, ele vai te levar para esse endereço aqui, que é o Google Fonts. Ela já abriu uma outra janela, né? O Google Fonts, a gente vai chegar ali daqui a pouco. Mas é como eu costumo organizar esses elementos para que fique tudo o mais acessível possível para esse desenvolvedor na hora que ele for colocar a mão para mexer, né? Faço um E teste aqui com alguns glyphs, né, que são caracteres especiais. Como que esses caracteres ficam, né, no caso de eu utilizar qualquer um deles dentro da interface? Então, eu mapeio aqui também a utilização de cada caractere. mas como o Bacana, designer escolhe a paleta de cores? Aí eu acabei de ver aqui essa pergunta. bacana. Eu vou explicar um pouquinho disso também, né? Nós temos aqui, eu uso, no caso, uma ferramenta específica para escolha, né? Mas a escolha das cores, ela nunca é, por exemplo, por gosto. Eu vou utilizar o verde, ou o azul, ou o vermelho, ou o laranja, porque eu gosto, né? Dentro de cada ambiente, de cada objetivo que a gente vai desenvolver os projetos, eu costumo pesquisar ali quais os tipos de cores, né, que tá sendo utilizada para esse tipo de projeto. Não que eu siga alguma tendência, não sou muito de seguir tendência, né? Mas, claro, eu vou aplicar uma paleta de cores que é completamente mutável a qualquer momento. Pô, não estou gostando mais dessa cor, vou lá e modifico, né? Mas essa paleta de cores que eu escolhi para o DevTP nesse momento, né, é porque ela é uma paleta viva, é uma paleta eletrizante, né? Como se trata de um reload, por exemplo, um recarregamento, poderia simplesmente utilizar aqui o preto e verde, né? O basicão aí do movimento, né? Aham. Tela preta e letra verde. Vamos trazer um pouco do Matrix aí para dentro do projeto, né? Não é esse o caso. A gente até brincou uma época, né, Felipe? Não sei se você lembra, tem uma camiseta que a gente fez Sim. com a brincadeira do Matrix, era a camiseta preta com letra verde, Uhum. né? Mas, se eu for responder mais diretamente para essa pergunta, é do José? É de José Neilson. Do José Neilson. Por que eu escolhi essas cores para esse projeto aqui? Dentro do DevTP, nós não temos unicamente desenvolvedores, por mais que o nome seja desenvolvedores, né, de presente estudante, nós temos designers, nós temos a galera de marketing, vamos pensar nesse universo do desenvolvimento, né? Empreendedores, né? Começa empreendedores, né, empresários, então assim, tudo começa por a necessidade de ter um produto funcionando, Uhum. né? E quem trabalha nesse produto? Então, designers, desenvolvedores, pessoal de marketing, pessoal de negócio, então por que trazer uma paleta única, exclusiva, apenas para desenvolvedores, né? De certa forma, a gente poderia, de repente, simplesmente, por essa questão né, por essa decisão, a gente afastar um certo público, né, por estar sendo focado exatamente ou exclusivo e unicamente para desenvolvedores. Na verdade, a nossa ideia não é essa. A nossa ideia, o nome surgiu da FPP, né, a gente decidiu manter o nome, mas a ideia é que seja uma comunidade um pouco mais ampla, né, um Uhum. pouco mais aberta. Então, eu trouxe cores ali também que pudesse conversar, né, com design, com marketing, e que fossem cores assim eletrizantes, cores que traz o projeto para cima, né? Eu decidi utilizar o Dark Mode, né,
Porque, assim, eu acho que, visualmente falando, questão de acessibilidade, ele traz um pouco mais de conforto para a tela. Veja que o meu próprio navegador, o meu próprio Figma, o meu próprio perfil aqui, ele é Dark Mode. Sim. Né? Eu não sei vocês, né? E uma outra característica, o Dark Mode, cara, ele é um super desafio para quem está desenvolvendo qualquer tipo de projeto de design. Porque desenvolver uma tela clara, ela tem seus desafios também. Né? Mas na minha percepção, ela é um pouco mais, eu não vou dizer fácil, mas ela é um pouco mais, como a gente está acostumado, né? Todo software, basicamente a maioria dos softwares é tudo claro, né? Então você já tem uma percepção dos elementos, como eles ficariam no claro. Agora, na tela escura, cara, como é que fica? É até bacana, cara. Eu vou desenvolver esse mesmo projeto depois em Light, só para a gente ver como é que fica. Uma segunda versão, de repente, aí, mas eu vou me comprometo aqui contigo que eu vou fazer uma versão light desse projeto e vou compartilhar com a comunidade depois. Mas eu decidi pelo Dark Mode porque, assim, logo de cara, por causa dessa imersão, né? E de quem a gente conectar. Então, assim, primeiro de tudo, eu vou fazer um teste com paleta de cores, né? Quais paletas de cores se comportam melhor no Dark Mode? Né? E aí, escolha essas cores aleatórias, né? Assim, vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu nunca escolho uma cor simplesmente assim, quer ver? Vou colocar um objeto aqui. Eu nunca escolho uma cor simplesmente assim, ó. Tá vendo? Tá vendo que aqui eu tenho uma gama, ó, gigantesca de cores para poder escolher, ó. Milhões de cores. Né? Eu nunca escolho uma cor assim, aleatoriamente falando. Claro que quando eu tenho um objetivo, eu tenho essa daqui como objetivo, eu vou escolher a versão dark dela. Claro, eu dou uma trabalhada aqui na mesma direção, né? Para conseguir, por exemplo, encontrar um hover dela, né? E aí tenho ali, minimamente, uma cor light e uma cor dark, né? Mas eu costumo utilizar ferramentas, por exemplo, para definir tabela de cores, né? Como o Colors. Colors, eu não sei se vocês já conheciam. É um site que mostra sugestões de paleta? É isso? Na verdade ele mostra grupos. Ó. Se você vier aqui em Explorer Palette Colors aqui, ele te mostra alguns grupos de cores. Legal. Né? Então você consegue inclusive vir aqui em cima e escolher, por exemplo, violeta, né? Pink. Ó, tá vendo? Ele mostra ali uma série de sugestões de cores. Então, o que eu faço? Violeta em alguma etapa da paleta. Exato. Então, assim, alguma cor que eu queira utilizar daqui, né, eu só posiciono em cima dela, clico, ele copia, né, com o clipboard ali, meu hexadecimal, eu venho aqui e colo. Acabou, tem aquela cor aqui. Quero outra? Quero. Vou lá, pego outra ali que harmoniza. Então, se eu pegar uma escura, né, para harmonizar, eu vou ter que pegar uma que tem ali uma certa combinação, uma certa harmonização. Né? Então, assim, posso afirmar que não é fácil. A escolha de cores é uma das tarefas assim, mais difíceis para o designer, né? Porque se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está com um arco-íris no seu projeto. Então, aqui eu me limitei a 2 cores, né? Se vocês forem ver aqui, eu vou clicar e vou quebrar esse projeto aqui para mostrar para vocês. Parece ser múltiplas cores, mas na hora que eu quebro aqui, ó, eu tenho aqui uma paleta de cores que ele é apenas parte do pink para o azul, né? São 2 pontos. Se a gente for ver a paleta de cores, a roda de cores, né? Elas são extremidades de cores que assim, as cores quando elas são extremidades, elas acabam se fundindo muito melhor. Por exemplo, eu não fiz esforço algum, né, para poder criar uma interseção aqui e colocar uma outra cor para poder harmonizar. Veja que ela harmonizou muito bem, né, essa paleta do magenta para o azul, né, e eu não precisei criar quase nada de interseção. Algumas cores, a gente precisa criar interseções aqui no meio, para ela poder equilibrar melhor. E um outro tom de azul aqui, um pouco mais claro, ele poder ajudar a chegar, né. Veja que essa paleta de cores, ela foi prática. Eu não precisei criar interseções para poder criar essa estrutura. Né? Eu não sei se agradou ele ou se não agradou, né? Eu gostaria, inclusive, que ele dissesse se agradou as cores e tudo mais, a escolha de cores e tal. Mas eu começo ali primeiro numa pesquisa, o que as comunidades de desenvolvedores estão utilizando no momento do cor, né? E também procuro sintetizar também para não abrir muito e ficar ali com uma interface com 10 cores.
Então, se a gente for ver aqui, eu utilizei um mix dessas duas cores, né, em alguns pontos do projeto, simplesmente um mix. Quando eu não usei do magenta para o azul, eu usei do azul para o branco e acabou, tudo bem, é isso mesmo. Eu costumo utilizar alguns ícones, eu gosto bastante de aplicar alguns ícones dentro da interface, acho que deixa a interface um pouco mais dinâmica, né, não tão quadrada. Né? E ali, claro, aquela condensação dessas cores aqui, né, a fusão delas, não poderia perder essa oportunidade. Eu utilizei aqui a fusão delas, por exemplo, nesse azul. Encontrei o azul intermediário ali e defini um azul como padrão. Né? Como ela ficou boa nessa organização de cores, ela ficou harmônica, eu decidi trazer ela para o logo. Né?